eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática A Escola Pitagórica, Dualismo Numérico e Justiça. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O hermenismo pré-socrático é uma espécie de marca que acompanha a aura, sobre a qual se escondem as figuras mais lendárias da cultura grega, entre as quais se encontram Anaximandro, da escola jônica, mas também Pitágoras, a quem se pode atribuir grande responsabilidade pela difusão de uma espécie de prática iniciática marcada a um só tempo pelo místico e pelo filosófico. Esta prática funda a escola pitagórica em Crotona. A escola fundada por Pitágoras e os discípulos por ele iniciados haverão de ser profundamente influenciados, em primeiro lugar, sobre a cultura e as políticas locais, e em segundo lugar, na cultura grega posterior, inclusive clássica e helênica, repercutindo até mesmo de modo direto sobre os pensamentos platônicos e aristotélico. Nesse sentido, a gente tem uma das primeiras características importantes que também vão envolver a discussão relacionada à justiça, relacionada também ao conhecimento, à razão, entendendo que dentro dessa perspectiva, grande parte do pensamento filosófico da antiguidade vão efetivamente atribuir as discussões relacionadas ao processo místico, relacionadas também ao processo da discussão de justiça e injustiça, da discussão da lei, da norma e as concepções da participação da sociedade dentro desse contexto, a partir de relações pensadas na razão. Vamos então ao nosso próximo slide. É certo que essa influência se estenderá para incluir também uma importante repercussão na concepção de justiça, DIC, dos filósofos do período socrático, que a partir da doutrina dualista dos números como tradução da essência do ser, existe pluralidade dos seres e existe a unidade dos números, passa a ser sentida como tecráticos, envolvendo proporcionalidade e simetria para sua mais acabada definição, o próprio simbolismo do número 4. Para a doutrina pitagórica, incorpora-se a ideia de justiça, DIC, uma vez que tanto pela multiplicação como pela somatória das díades, 2 mais 2, 4, ou 2 vezes 2, 4, obtém-se a tetaclitis. Aqui nós temos as primeiras discussões apresentadas por Pitágoras, que sem dúvida nenhuma vai trazer essa questão da racionalidade. Ele, como a sua base é muito forte na discussão dos princípios da matemática, também se envolve na relação da discussão do direito, na discussão da justiça, a partir dessa forma, a partir dessa característica de raciocínio que se faz diante de toda essa relação do pensamento matemático, entendendo que essas características trazem efetivamente um princípio da racionalidade, um princípio de pensar efetivamente aspectos voltados à sociedade, diversos que sejam, mas a partir do princípio da racionalidade, que é um dos aspectos importantes vistos, vividos e analisados dentro dessa fase da antiguidade. Vamos ao próximo slide? De acordo com a doutrina pitagórica, a justiça era entendida como uma principal das virtudes, algo que será profundamente absorvido pela teoria platônica, além de ser concebida como igualdade. A teoria numérica pitagórica entendia que a ideia de justiça podia expressar ou pela tríade ou pela tétrax,
especialmente esta última, representação da harmonia dos contrários existente entre os lados do quadrado, 1 igual a 1. Para a doutrina pitagórica, a perfeição dessa equação numérica da justiça pode ser demonstrada em se considerando a somatória dos elementos que formam a primeira técratis. 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Sendo que o número 10 é considerado o símbolo da máxima perfeição na escala numérica decimal, símbolo do infinito. E é este sentido de infinito que se exprime a ideia de harmonia, seja para o todo do cosmos, seja para a cidade, que deve estar governada pelos mesmos princípios que fazem do todo a unidade, que permite a existência e o resguardo da pluralidade. Entendendo essa relação como a justiça, uma virtude, e também entendendo essa relação matemática analisando a perfeição, aí nós podemos perceber que todo o pensamento de Pitágoras tende a explicar aspectos relacionados à justiça na sua sociedade, entendendo a partir de um processo da racionalidade da perfeição matemática. E é dentro desses princípios que Pitágoras vai efetivamente discutir grande parte dos aspectos relacionados à justiça, que vão, em outras palavras, discutir os princípios, as características, o processo da igualdade, bem como também outros aspectos relacionados às leis e normas existentes dentro dessa sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Na concepção de Pitágoras, não há doutrina filosófica que não interferia, ainda que pela educação, na vida social. Nessa dinâmica do pensamento, funciona como reforço do convívio com relação ao respeito, à igualdade, à liberdade e ao combate à tirania. A concepção de justiça de Pitágoras envolvia, antes de tudo, a consideração de que não há pacto social sem respeito à condição de cada um como livre e racional, o que coloca a condição do tirano no exílio das práticas políticas consentidas por esta filosofia grega. Assim, seguindo a tradição reinante à época, somente é livre aquele que se deixa governar, não pela vontade do outro, tirano, mas pelo acordo construído pelas palavras no ambiente comum da ágora, através dos instrumentos da lei, nomos, e da política incorporada às instituições da polis. A relação da justiça pensada por Pitágoras, sem dúvida nenhuma, atribui-se a essa característica da participação de todos dentro de um senso comum, entendendo que o processo da tirania que comanda a partir da coerção não teria espaço dentro desse universo, estaria totalmente distante daquilo que se faz e entende-se como justiça. Nesse sentido, Pitágoras reforça basicamente esse processo, entendendo que o afastar daquele que seria o tirano, daquele que impõe, sem dúvida nenhuma seria um aspecto extremamente importante para as discussões, para a análise e aplicabilidade da justiça, entendendo que essa justiça é uma concepção de respeito, igualdade, liberdade e combate efetivamente à tirania, como apresentado no seu próprio texto. Vamos então ao nosso próximo slide. Esta concepção vem desaguar posteriormente no texto da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, onde a justiça distributiva é definida como igualdade, de caráter proporcional, construída a partir de um critério do tipo geométrico, observando-se a proporcionalidade da participação de cada qual no critério eleito pela Constituição. Nesta relação, há uma proporção a ser observada entre as quatro partes relacionadas, ou seja, dois sujeitos e dois objetos. Todas as estruturas a partir de uma relação matemática, em que o primeiro termo está direta relação de proporcionalidade com o terceiro, ao mesmo tempo em que o segundo
assim se encontra frente ao quarto termo. As diversas investidas de Pitágoras sobre diversos campos de conhecimento renderam-lhe críticas que reduziram sua figura a uma espécie de cultuador de todos os temas, dos números aos rituais de iniciação, da música, do universo, às fórmulas matemáticas. Aqui a gente tem então um teórico extremamente importante da área da matemática, que também concebeu diversas discussões relacionadas ao processo da justiça, ao processo do justo, ao processo da liberdade, ao processo da participação. Dentro desses aspectos, nós temos então a ideia de justiça, que vai efetivamente dialogar com diversos outros filósofos que trazem perspectivas próximas à ideia da discussão de igualdade, a discussão de liberdade, a discussão de tudo aquilo que está contrário aos processos coercitivos que são construídos a partir da tirania. Efetivamente, podemos entender que Pitágoras era totalmente contra essa forma de pensar, entendendo que a racionalidade discutida dentro dessa característica, com uma proximidade muito grande ao pensar características matemáticas, teorias matemáticas, relacionando então essa forma de pensar a como entender, analisar, compreender, criticar e interpretar a sociedade a partir então das relações voltadas ao processo da justiça. Nesse sentido, nós temos uma contribuição muito grande porque traz uma perspectiva diferenciada a essa forma de analisar e interpretar a sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse teórico e entender que também as contribuições de um matemático ao discutir a justiça são extremamente importantes e nos trazem uma visão diferenciada. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.